Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês então como fazer gráfico de pizza, ok? Eu já coloquei os dados aqui na forma de vetores para agilizar a elaboração do gráfico de pizza e para o vídeo não ficar muito extenso. Então nós temos aqui um primeiro vetor frota que contém aqui 7 valores numéricos. E aí nós temos o vetor logo abaixo nos dizendo o que se refere a esses valores numéricos. Então, são dados aqui relacionados a tipos de automóveis, né, de veículos, onde nós temos automóveis, motocicletas, caminhonetes, motonetas, ônibus, caminhões e outros. Então, observem que esses dados nos dizem que há 151.882 automóveis, 19.627 motocicletas, 8.058 caminhonetes e assim por diante, certo, gente? Um detalhe aqui que eu não mostrei para vocês no primeiro vídeo, vejam que aqui eu não coloquei, por exemplo, veículo ou tipo. Eu uso um comando, o comando names. O que vai fazer esse comando names? Na verdade, eu estou nomeando esse vetor aqui dessa forma, names, né, entre parênteses frota, mas ao mesmo tempo o programa R ele está associando a cada posição desse vetor com a respectiva posição desse vetor frota aqui, né? E aí nós passamos a trabalhar apenas com o vetor frota. Olha só, se eu digito frota, eu tenho aqui agora, além das informações numéricas que eu coloquei, eu tenho, né, como se fosse um cabeçalho aqui, indicando o que significa cada dessas informações. Ou também aí como se fosse uma tabela, certo, gente? Bom, e agora então fica fácil a gente gerar esse gráfico de pizza usando o comando py, frota entre parênteses, e aqui então está o gráfico de pizza, certo? Como nós vimos no vídeo anterior, a gente pode também fazer modificações, alterações, implementações nesse gráfico, né? Então eu posso aqui, ó, com a setinha para cima, voltar aqui no comando anterior e posso, por exemplo, acrescentar aqui cores, né? Usando aí o rainbow, né? Para criar um arco-íris aí. Entre parênteses eu vou colocar quantas fatias eu tenho né, nessa pizza. Então eu tenho 7 fatias, né? São 7 variáveis. Então entre novamente e ele faz então para nós essas cores aí no formato no gráfico de pizza, certo? Lembrando, gente, eu posso aqui no lugar do rainbow, eu posso colocar um vetor com 7 colunas e cada coluna eu posso colocar uma cor que eu quiser, né, para cada fatia aqui, ok? Bom, uma coisa que é interessante a gente fazer no gráfico de pizza é, além, né, de aparecer aqui os nomes das variáveis, eu posso fazer aqui aparecer ao lado a porcentagem com que essa fatia se refere em relação à pizza toda, né? E a gente vai ter que fazer esses cálculos de porcentagem. Então, por exemplo, a fatia referente aqui a variável automóveis é a maior do gráfico, né? Como a gente pode observar, né? O maior valor que aparece aqui dentre todos é do automóveis, né? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que pegar esse valor, 151.872, e dividir pela soma de todos os valores que aqui estão e multiplicar por 100. Isso nos dá a porcentagem. Como a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui um outro vetor, que eu posso chamar de porc. Né? E eu vou usar aqui agora, então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a frota vezes 100 dividido por soma dos elementos do vetor frota pelo comando SUMFrota. Ok? Então, a gente sabe que não existe, né, na divisão de vetores, mas o programa R, ele entende aqui que isso aqui é um vetor, né? Ele vai pegar cada elemento desse vetor, vai dividir por esse valor aqui, que é o somatório de todos os elementos, e vai multiplicar por 100. Então, aí nós vamos ter, né, a soma, certo? A porcentagem de cada variável. Então vamos digitar aqui só para a gente conferir.
Observe que nós temos aqui, agora então, as respectivas porcentagens, né? Não aparece símbolo de porcentagem. Nós temos aqui, ó, 2, 4, 6 casas decimais. Para a gente trabalhar, por exemplo, só com 2 casas decimais, vamos mexer alterar um pouquinho essa foto aqui, vamos acrescentar o comando round, vamos abrir parênteses aqui. O que faz o comando round? O comando round, ele faz o arredondamento considerando uma quantidade de casas decimais que você quer utilizar, certo? Quer trabalhar. Então, ó, o comando round, o primeiro argumento é o cálculo das porcentagens, o segundo argumento é a quantidade de casas decimais. Vamos colocar 2 casas decimais. E verificamos novamente. Então, agora sim nós temos as porcentagens, certo? Bom, olhando para esses valores, evidentemente eu não sei dizer se isso é porcentagem ou não. Então, eu vou acrescentar aqui ao lado o símbolo de porcentagem. Tá? Então, para a gente fazer isso, vamos aqui criar um outro vetor rótulos. Tá? Você pode colocar qualquer nome que você quiser. E nós vamos usar um comando novo aqui, o paste. O comando paste, ele agrupa valores, caracteres com valores, enfim, o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero agrupar, né? Eu quero agrupar aqui cada valor com um símbolo de porcentagem, né? E além do mais, como eu vou acrescentar aqui ao lado, né, ao final de cada variável que eu tenho, eu quero que isso apareça entre parênteses. Bom, então como que eu vou fazer isso? Eu vou acrescentar aqui as chaves, a aspa, vou abrir uma aspinha, vou colocar parênteses aqui, fecho aspas. Então o parênteses vai aparecer agora. Coloco uma vírgula para separar o argumento e aí vou colocar a variável por que contém as porcentagens. Então veja, para cada valor desse vetor, ele vai colocar um parênteses aqui antes desse valor, certo? Coloco uma vírgula e agora então eu vou abrir aspas novamente e aí então o que eu quero depois desses valores todos aqui? O símbolo de porcentagem e que seja fechado parênteses, ok? E aí eu fecho aspinha dupla aí de novo, certo? Bom, vamos dar um Enter e aí digitamos rótulos para visualizar o que aconteceu. Olha só. Nós temos aqui agora o vetor rótulos com, né, aquilo que eu havia comentado com vocês. Então agora está entre parênteses o símbolo de porcentagem ao final para a gente saber que é porcentagem. Bom, mas nós podemos ainda melhorar essa questão do rótulo acrescentando o automóvel aqui antes, automóveis aqui, motocicletas e assim por diante, né? Já para depois pensando no gráfico de pizza. Então nós vamos voltar aqui nesse comando peixe e nós vamos aqui, ó, acrescentar, vamos acrescentar aqui um argumento, aqui, né, o primeiro argumento, nós vamos acrescentar aqui names, né? Que ó, names frota são um vetor que contém essas variáveis que aqui estão. Names frota antes de cada um desses valores em porcentagem aqui. Tá? Damos um Enter. Agora, rótulos, olha só. Agora apareceu aqui, né? Automóveis e a porcentagem lá. Uma forma para a gente ajeitar, digamos, o visual disso aqui é tirar esses espaçozinhos que aqui estão, né? Aqui também, enfim. A gente pode fazer isso vindo aqui no final e acrescentando um terceiro argumento, comando a função sep, de separador. Igual, eu não quero espaço, então eu deixo duas aspas duplas aqui sem dar espaço. Tá? E aí o comando rótulos, o rótulos só, ele tirou esses espaços todos aí. Ok, gente? Bom, então agora eu vou fazer, evidentemente, eu vou puxar o último comando que eu digitei, que eu elaborei o gráfico de pizza. Vamos voltar aqui. Aqui. Eu posso, então, na sequência, acrescentar agora esses rótulos. Coloco aqui, então, labels.
igual rótulos, né, que é o vetor que eu criei. E aí, damos um Enter. Então, temos aqui, né, o gráfico de pizza agora, então, com as porcentagens, né, já atribuídas aí a cada uma das variáveis para facilitar a visualização. Ok, gente? Então, vejam, não é tão difícil de fazer gráfico de pizza assim, os gráficos ficam bem interessantes, tá? Você pode aí fazer mais coisas, aí se quiser então saber mais sobre gráfico de pizza, né, só clicar naquele material, né, abrir aquele material que eu disponibilizo a todos e lá vai ter mais dicas aí do que fazer com relação a gráficos de pizza. Certo, gente? Obrigado.